Olá, companheiros, começando mais um Na Zona do Agrião aqui na Causa Operária TV. Muito bom, boa noite para vocês aqui no seu canal Revolucionário Independente. Estamos de volta em mais um Na Zona do Agrião. Se inscreva no canal, compartilhe, contribua com a gente, sendo membro assinante do canal e também mandando o seu superchat aqui na Causa Operária TV, contribuindo conosco. E estamos de volta aqui na quinta-feira, Juliano Lopes, de volta às quintas-feiras, boa noite. Boa noite, companheiros da Causa Operária TV, boa noite a todo mundo que está aqui no chat, já faço aquele convite a fazer a sua inscrição, se tornar membro e contribuir para o desenvolvimento aqui desse importante canal revolucionário e independente. Aproveito aqui para passar boa noite ao companheiro Edson Dorta, diretamente de Campinas. Boa noite, Edson. Boa noite aí a todos. Vamos aí pro programa, né? Vamos aí. Edson Dorta, falando direto de Campinas. Bom, nosso tema de hoje é o Maradona. Sendo bem curto e grosso, mas eu queria só rapidinho aqui passar por algumas notícias. Certo? Primeiro é o seguinte, já passo a bola para o Edson Dorta. Passa a bola para o Edson Dorta, não, passa a bola para vocês aí comentarem. Terça-feira foi eleito o novo presidente do Botafogo. Alguém pode falar, mas qual que é a importância da eleição do Botafogo? Não é? O problema é o seguinte, nós temos aí uma campanha para que o Botafogo se transforme em clube empresa. Né? Nós não falamos isso, nós estamos devendo falar disso um pouco mais aí. No último programa a gente ia falar disso, não falou. O Botafogo é o time grande que está mais próximo de se transformar em clube empresa. Por quê? Porque o clube está numa crise tremenda, né? Há um esforço aí para transformar em Botafogo S.A. E teve eleição do clube na terça-feira. Assim que eu vou pegar o nome aqui, o nome é difícil do presidente que foi eleito, mas assim que o novo presidente foi eleito, veio aí dar sua opinião, nada mais nada menos do que o blogueiro, ou melhor, o youtuber golpista que virou esquerdista, Felipe Neto. Ele veio falar o seguinte, ele veio pressionar o novo presidente dizendo o seguinte, a eleição dele só valeu a pena se ele trabalhar pela SA, para transformar o Botafogo em SA. Né? E há aí se você der uma olhada geral nos jornais, nos sites da imprensa golpista, você vai ver uma campanha bem articulada, bem orientada para que o Botafogo se transforme em clube empresa. Né? Bom, dito isso, eu queria passar para vocês comentarem rapidinho sobre esse problema da privatização do futebol, né? Que é sempre um problema que tem a ver aqui com a defesa do futebol brasileiro, né? E eu queria que vocês comentassem esse problema rapidamente, antes da gente ir para o nosso tema central aqui. Beleza, antes do Edson pegar aí para falar, né, eu queria comentar só que o Botafogo agora ocupa a penúltima colocação no Campeonato Brasileiro, acumulando uma série de resultados negativos aí nas últimas partidas. Aí você vê uma coisa tem a ver com a outra, né? O time vai mal e ocorrem as eleições na direção do clube para justamente impulsionar uma ala aí que mais disposta a transformar o clube em Botafogo S.A. para justificar a mudança. O clube vai mal com a gestão que tem atualmente, vamos privatizar o Botafogo, porque aí é a famosa iniciativa privada, etc. E tal. Filme que a gente já cansou de ver nas estatais brasileiras. Todo o esquema de privatização é um esquema de sucateamento da empresa, até que eles falam que a empresa começa a dar prejuízo, né? Mesmo que seja uma mentira isso daí, e anunciam a privatização da empresa. O Botafogo, cabe lembrar que, inclusive, eu estava conversando com um colega nosso, com o Pedro aqui de partido, na verdade já está à venda. O que não aconteceu ainda foi aparecer os famosos investidores. Que conta que eles estão fazendo, qual que é a conta macabra, né? Porque é assim. Agora tem que ver a quantidade de desgraças que eles vão conseguir trazer para o botafoguense. Quando eles conseguirem o maior número de tristeza e infelicidade para os botafoguenses, vai aparecer um investidor
algo como a gente viu com o famoso Red Bull, que, deixa eu ver aqui, tá no Brasileirão, é? Tá na zona de rebaixamento. O todo poderoso Red Bull. Edson. Não, eu vou reproduzir o que você falou, né? Eu conheço a história no Correio. Como eles querem entregar o Correio para a iniciativa privada, destruir a empresa, eles precisam criar uma situação em que a opinião pública seja favorável a vender o maior patrimônio em termos de empresa postal do Brasil, né? Que é o Correio. Então, eles vão dando funcionário, vão dando notícias de que a empresa está no vermelho há 6, 7 anos, são prejuízos milionários, vão prejudicando a população com a entrega de correspondência para a população ficar pé da vida e ser favorável à privatização. E o que a gente está vendo no Botafogo é isso, né? Botafogo nesse Campeonato Brasileiro não ganha de ninguém. Todos os jogos, se eu não me engano, os últimos jogos aí eles perderam acho que 5 ou 6 direto. Não teve nem empate. Então eles estão criando a situação para que o torcedor do Botafogo aceite, né, essa mudança de clube para clube empresa, né? E a mudança do presidente também está dentro dessa lógica, né? Substituindo os presidentes aí da empresa, cada vez coloca um presidente mais pró-privatização para que o negócio seja efetuado. É um enredo bem conhecido nosso aí. Obviamente que toda essa má fase do Botafogo, essas mudanças, elas estão todas de acordo aí com a necessidade dos capitalistas de formar um clube tradicional como o Botafogo, que já teve jogadores do nível do Garrincha, Didi, Nilton Santos, para ser entregue aí os tubarões capitalistas aí que estão ganhando muito dinheiro com o futebol, né? E a gente vê a experiência dos outros clubes que se transformaram em clube empresa, tipo o Bragantino, que agora está em decadência. Você não vê mais aquele todo auê, né? Depois que eles transformaram o Bragantino em Red Bull, o Bragantino também está nessa situação aí totalmente decadente, né? E vai piorar a situação do Bragantino e também não vai melhorar a situação do Botafogo. A gente pode esperar, se não houver uma resistência, o Botafogo realmente se transformar em clube empresa, a gente vai ver o Botafogo aí numa crise fenomenal. Bom, o nome do novo presidente é o Durcésio Melo. Logicamente, é difícil saber o que acontece dentro do clube. Eu já ouvi de um companheiro que é botafoguense falando até que ele teria se apresentado como uma espécie de um esquerdista, guardado as proporções do clube, mas isso não importa, né? A gente tem que ver, é isso que o Edson falou. O problema é a pressão que tem aí para transformar o clube em SA. E eu queria falar a última coisa, né? Falaram do Red Bull aqui. O Red Bull está na zona de rebaixamento. Agora, ninguém que fez a campanha de que o Red Bull era o fenômeno do futebol brasileiro, que foi a melhor campanha da Série B, que fez, aconteceu, etc. e tal, ninguém fala isso agora, que o Red Bull está quase sendo rebaixado aí, né? E é assim o tempo inteiro. Aparece um time que se transforma em clube empresa, aí o time desponta, fazem uma propaganda, aí o time vai e depois abandona o time. Por quê? O que acontece? Agora a novidade é o Cuiabá. O Cuiabá que está liderando, se não me engano, a Série B, estava, pelo menos a última vez que eu vi. E é um clube super novo, foi criado aí nos anos 2000, não tem tradição nenhuma. E é um clube empresa também. Aí o que acontece? Eles vão lá, os capitalistas colocam dinheiro no time, fazem especulação com os jogadores, etc. e tal. Faz o time chegar até um determinado ponto, porque isso daí vai aumentar o lucro, né, em cima dos jogadores, em cima deste investimento, e depois eles desmontam o time para adquirir esses lucros, e aí o time vai para baixo, né? Então, o que acontece? Só que eles não falam isso daí, eles só mostram assim, a nova sensação é o Cuiabá, a nova sensação é o Red Bull, né? A nova sensação é não sei que time, mas todos esses times aí estão indo para o buraco.
né? Você vê o Red Bull, você vê a gente falou aqui do Figueirense no ano passado, tem o Botafogo de Ribeirão Preto, tá sendo rebaixado também, ele já é uma SA, né? E conseguiu chegar na Série B do Brasileiro, mas também já está numa crise. Quer dizer, os clubes que as experiências negativas eles escondem, né? Para fazer campanha a favor da sociedade anônima. Daí eles falam assim, a modernidade da sociedade anônima é o exemplo a ser seguido, né? Uma coisa de louco isso daí. Eu vi, inclusive, uma coluna no blog do Juca Kfouri defendendo o clube empresa, que eu achei assim meio escatológico para alguém que é de esquerda, né? E é o que o Edson falou, é a privatização do futebol. Bom, vamos lá, gente. Começar aqui. Seguinte, como a gente tem pouco tempo, vou direto ao ponto aqui. Ontem fomos surpreendidos aí com a morte do Diego Armando Maradona, o craque argentino, o maior ídolo de futebol da Argentina, com certeza, né? E isso daí, assim, eu quando recebi a notícia falei, poxa, né? Poxa, que chato, né? Morreu um jogador de futebol importante, etc e tal. A gente até, pelo menos da nossa geração, viu alguma coisa ainda. A gente viu coisas... Tivemos cenas lamentáveis como a Copa de 90, né? Exatamente. Mas enfim... Aí, né? Só que aí logo eu já pensei, bom, logicamente que vendo a imprensa golpista e a esquerda pequeno-burguesa, isso aí não vai ficar barato, né? Eles vão aprontar alguma. E assim que a notícia da morte do Maradona chegou, a gente nem pode aqui simplesmente dar a notícia e mostrar, bom, o que o Maradona fez, o que o Maradona deixou de fazer, quais são as qualidades dele, quais são os defeitos, etc. e tal. A gente é obrigado a entrar na bola dividida, porque a esquerda, em particular, porque nesse aspecto aí, a imprensa golpista ela é mais cautelosa, né? Porque ela dá uma no cravo, uma na ferradura, ela é mais cautelosa. Mas a esquerda pequeno-burguesa, em particular, veio com tudo para não exatamente para elogiar o Maradona, mas para atacar o Pelé. Aí eu falei, mano, quem morreu foi o Maradona, mas quem está sendo atacado é o Pelé. E aí aconteceu o que eu temia, né? A morte do Maradona, o Maradona nem foi enterrado ainda, eu acho. Não foi. E a esquerda está usando o defunto, vamos desculpar, para fazer campanha contra o futebol brasileiro. O que é um negócio assim, inclusive para quem levanta, né, a moralidade, né, porque o pessoal fala, o Pelé abandonou a filha, o Pelé é uma pessoa imoral. Para quem levanta tanto a moralidade, usar o cara que acabou de morrer para fazer politicagem é estranho, né? Mas essa é a primeira coisa que eu queria dizer. Aqui, né, acho que a gente tem que ser bastante frio na análise, né? O Maradona foi um bom jogador, foi um ótimo jogador, né? Provavelmente o maior jogador da Argentina. Eu, particularmente, se teve algum jogador antes dele, da época de ouro do futebol, que jogou melhor que ele, eu não sei, mas provavelmente, né, também pela própria importância do Maradona, de fato ele deve ser. Ele, com certeza, é o maior ídolo, o maior jogador do futebol argentino. A gente nem se trata aqui de ficar atacando o Maradona gratuitamente, mas a gente vai ser obrigado a entrar na bola dividida. Mas, finalmente, é o que a gente gosta de fazer aqui no Zona do Agrião. Então, a gente não queria, mas enfim, chegaram lá, deram um carrinho. Morreu o Maradona, mas quem levou o carrinho por trás foi o Pelé, não teve muito jeito da gente não entrar não entrar na briga, né? Que agora é aquele negócio, né? O cara deu uma entrada dura e abriu aquela confusão no meio de campo. Exato. Mas, eu acho que tem algumas questões importantes. Eu imagino o próprio Edson que assistiu, né? Assistiu mais jogos do próprio Maradona, né? Ainda nos anos 80, também possa complementar aí. Eu só destacaria, pelo menos nessa primeira colocação, que eu acho, né? Muito, como o Henrique colocou, muito escandaloso e até meio escroto mesmo você aproveitar a morte do Maradona para lançar uma intensa campanha, que foi intensa e está intensa. Né? Está ainda. Uma intensa campanha contra o Rei Pelé, que inclusive mandou lá suas condolências à família, etc. e tal. Teve com o Maradona, gravou até um programa que o Maradona tinha na televisão argentina, jogou bola com um craque argentino, enfim, tiveram as suas rusgas aí, como não poderia deixar de ser diferente, né, ao longo da rivalidade Brasil e Argentina, mas
tudo ali guardadas as proporções nas suas normalidades. Mas aí morreu o Maradona e, na verdade, quem está sendo enterrado mais uma vez é o Pelé. Inclusive, estão desenterrando fatos ocorridos aí há mais de 40 anos, 30 anos, que parece, assim, nem a justiça, né? Nem a justiça criminal é tão absurda quanto essa campanha feita pela esquerda pequeno-burguesa contra o Pelé. Eu acho que, finalmente, a gente vai acabar divulgando, colocando ao final do programa, não sei como é que ficou, o vídeo do companheiro Rui Costa Pimenta falando do futebol e do próprio Rei Pelé, e a importância disso daí para o que a gente encara como um interesse popular no futebol e, consequentemente, se nós estamos tratando com interesse popular para fazer revolução, é preciso levar em consideração o futebol, a importância disso daí, e o valor que o povo trabalhador, o povo negro tem, atribui para o futebol e também ao próprio Rei Pelé. Você vê que, até vi, uma última matéria que eu vi agora foi que o que está acontecendo no funeral do Maradona não vai acontecer no funeral do Pelé, porque aqui, supostamente, os brasileiros odeiam o Rei Pelé. Chegamos a este ponto, né, de a pessoa fazer uma comparação do possível funeral do Rei Pelé. Quer dizer, eu acho que é totalmente criminoso você estabelecer, aproveitar a morte do Maradona. A gente poderia, igual o Henrique falou, falar de uma série de aspectos positivos, que nem a vitória sobre a Inglaterra, depois da Guerra das Malvinas, que é um negócio positivo, mas, finalmente, nós temos aqui que defender, né, nessa briga de foice, defender o patrimônio nacional, defender o melhor futebol nacional, o melhor futebol do mundo, que é o futebol brasileiro, e, consequentemente, defender o Rei Pelé. Não vou falar dos números, que é meio escandaloso. Se nós formos entrar num debate numérico aqui, é meio escandaloso. Não consegui... Defender e denunciar essa comparação também, porque a comparação tem que ser denunciada como uma falsificação da realidade, né? Pelo amor de Deus. Bom, Edson, faz sua primeira intervenção aqui, depois eu vou colocar mais elementos no debate. Edson não está com cara de bons amigos. Eu queria... Vocês estão me ouvindo? Sim, pode sim, ir, sim, Edson, sim. pode ir. Eu queria mencionar que isso daqui parece, sabe o quê? Quando você vai num enterro de um parente, você chega lá em paz, né? Você fala assim, o cara morreu, vamos fazer aqui as pazes. Não vamos aqui ficar puxando o fato de que o cara era direitista, o cara era esquerdista, para criar um clima no velório. Mas a esquerda pequena burguesa não deixa, né, cara? A esquerda, você chega no velório do Maradona, você fala assim, não, vamos só ressaltar os aspectos positivos aí do Maradona. O Maradona era um jogador que tinha habilidade com a bola, que ganhou uma Copa do Mundo, que ganhou da Inglaterra, que o fato dele ser sul-americano é importante, tal, mas aí a esquerda pequena burguesa não deixa, ela quer transformar toda essa comoção que é promovida pela morte do Maradona e até pela máquina publicitária da imprensa capitalista, numa disputa interminável que a gente já vem fazendo aqui, inclusive para não deixar com que isso se prevaleça, de que o futebol brasileiro é uma aposta, que os jogadores brasileiros, os grandes jogadores brasileiros são tudo de direita e bababá, bababá. Então a gente tem que colocar nas devidas proporções, né? Para a gente, inclusive, a gente não queria, mas mesmo sobre o defunto Maradona, a gente vai ter que pôr. Que é o seguinte, o Maradona, ele é um exibicionista. Todo mundo sabe. Os vídeos do Maradona que mais aparecem na internet, ele batendo embaixadinha. Isso daí o Ronaldo Gaúcho já faz, né? Bater embaixadinha, ele batia embaixadinha sentado, batia embaixadinha em pé. Tinha uma menina que foi contratada, uma brasileira que foi contratada, acho que até pela Coca-Cola, ela batia embaixadinha, acho que 14 ou 15 anos. Ela nem jogava futebol, mas ela batia embaixadinha, ela ficava batendo embaixadinha. Isso é uma coisa. Outra coisa é o aspecto também de que o Maradona seria um grande artilheiro. É mentira.
Maradona ele fez na carreira dele, toda a carreira dele, 340 gols, se eu não me engano. Vários brasileiros, vários jogadores brasileiros já passaram disso. A gente então vai ter que comparar com o Túlio Maravilha, que fez 1000, né? Túlio Maravilha. Aí vão falar, não, mas o Maradona ganhou uma Copa sozinha. Não, o Romário ganhou uma Copa sozinha também. Em 2000 e... em 94, 1994, nos Estados Unidos. Time ruim. Era um time que o Parreira armou para não tomar gol. O Romário tinha que se virar lá nos 30 para fazer. Ele fez gol de cabeça até na zaga da Suécia. Você vê o nível do Romário. Aí, mas o Maradona ganhou uma Copa. Puta que pariu. O Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldinho Fenômeno ganhou 2 Copas. O Pelé ganhou 3. O Garrincha ganhou 2. Quer dizer, as comparações não conseguem, né, se sobressair e falam assim, não, mas o Maradona foi o rei de Nápoles. Lá em Nápoles ele jogou pra caramba. Deixa eu falar uma coisa pra você. Se não tivesse o Careca lá, viu? E o Alemão, eu não sei se vocês sabem, mas o Careca e o Maradona no Nápoles... Oi? Muito bem lembrado, só um destaque. Efetivamente é isso mesmo. Eu vi uma coluna do... Só uma parte, né? Um colunista argentino falando que boa parte do sucesso do Maradona na Itália foi graças ao Careca. Enfim, só um detalhe. Careca e o Maradona... O Careca e o Alemão no time do Napoli, o Maradona era o artista, o malabarista da bola. Mas o Careca, o Alemão matava o meio de campo, distribuía a bola. E o Careca fazia os gols que o Maradona passava para ele e vice-versa. Era uma espécie, mal comparando, uma espécie de Pelé e Coutinho. Então, as comparações elas não se sustentam nem na realidade, né? O Maradona, se você pegar um DVD do Maradona de 1h30, não, 1 hora, vamos pôr 1 hora. Você pegar qualquer DVD do Maradona de 1 hora, eu já vi vários DVDs, já vi o DVD da Placar, já vi um DVD que foi feito, inclusive, pelos italianos, etc. Chamava El Pibe de Ouro, né? Ou Garoto de Ouro. Se você pegar 10 minutos, 1 hora desse vídeo, 10 minutos é gol e drible. O resto é só polêmica, é briga, é vestiário, é fazendo algazarra fora do próprio jogo, é caras e caretas, não tem vídeo de futebol mesmo, né? A grande, vamos dizer assim, o que fez com que o Maradona ganhasse grande cartaz foi a Copa de 86, até porque o Brasil foi desclassificado sem perder. O Brasil foi perder para a França em 86 nos pênaltis. Até o jogo da França, o Carlos, que era o goleiro do Brasil, nem tinha tomado gol. Então também tem muita mitologia em torno do Maradona e eles estão se aproveitando esse momento aqui, né? De emoção, de comoção, para levantar essa bola aí que a gente precisa murchar ela, né? Murchar um pouquinho a bola, né? O Maradona, inclusive, eles estão fazendo um esforço para não apresentar que o que mais deu ibope nos últimos anos do Maradona foi o fato dele ter problemas com droga, né? Estão tentando, tipo assim, meio que passar um pano, né? E aí também eu tenho que dizer para os... que a esquerda pequeno-burguesa não gosta de futebol e nem acompanha, né? O Juliano falou aí de uma entrevista que o Maradona fez com o Pelé, num programa que ele tinha na televisão argentina. Naquele programa, o Maradona reconhece que o Pelé era maior. Até porque o Maradona chegava e falava assim, ele não chamava o Pelé de Pelé, ele falava assim, ô rei, vem cá, senta aqui, rei. Ele reconhece, o Maradona ele é fã do futebol brasileiro, era, né? Fã do futebol brasileiro. O Maradona contratou um jogador do Bahia, o Charles, para jogar no Boca Juniors. O Charles tinha sido campeão brasileiro em 88. O Maradona viu o Denner jogar um jogo contra o... Acho que até o Maradona estava no campo. O Maradona depois foi lá no vestiário pedir a camiseta do Denner.
O Maradona que pediu a contratação do Careca e do Alemão para jogar no Nápoles. O Maradona era fã do futebol brasileiro. É que o pessoal que não conhece futebol, não acompanha, não sabe. Mas o Maradona, muitas das coisas provavelmente que o Maradona fez no futebol foi imitando Pelé, foi imitando Didi, foi imitando jogadores do Brasil. Tanto é que, não sei se vocês sabem, isso aqui eu vou revelar aqui. O Maradona só fez um gol na seleção brasileira. E todas as vezes que o Maradona jogou contra a seleção brasileira, ele só fez um gol. Que mostra, assim, a dependência psicológica, inclusive, dele em relação ao futebol brasileiro. Ele tinha receio de jogar. Na primeira Copa que ele jogou contra a seleção brasileira, ele perdeu a cabeça em 82, foi lá, deu uma voadora no Batista, foi expulso. Então não é... Temos que abaixar a bolinha aí do pessoal, que isso é tudo propaganda, inclusive criada pela imprensa europeia, para tentar desqualificar o futebol brasileiro. Não, e Edson, você esqueceu também de um detalhe, né? Que o próprio Maradona dizia que o maior ídolo dele era o Rivelino, né? Que ele aprendeu a jogar bola com o Rivelino, né? Então, Rivelino, porque o Rivelino é canhoto, né? Como o Maradona não sabe nem... O Maradona, se você pedir para ele chutar com a perna direita, ele cai. Então ele só jogava com a esquerda. Eu ontem falei no programa do resumo do dia, falar o seguinte: a gente pode até chegar à concessão de dizer que o Maradona foi o melhor jogador com a perna esquerda. Mas mesmo assim a gente tem que lembrar do Rivelino. Né? Teve outros, o Edu, então quer dizer, o Éder. Mas é isso, no máximo. Bom, O Ronaldo Fenômeno, na minha opinião, foi melhor que o Maradona. Colocando aqui um outro elemento, explicando um pouco também do ponto de vista mais histórico a questão, né? Porque nosso programa aqui a gente procura não colocar simplesmente um problema assim de opinião, né? Porque opinião cada um tem a sua, cada um fala o que quer, e assim, todo mundo tem direito de falar o que quiser. Né? Mas nós precisamos aqui, como um programa de futebol, mas é um programa de política também, e nós somos marxistas, nós precisamos explicar a coisa também de um ponto de vista histórico. Né? Da onde vem, então, né? Isso tudo que o Edson falou, assim embaixo, acho que é exatamente isso que ele falou, e da onde vem, então, esse problema da exaltação do Maradona, né? Nós vamos falar também daqui a pouco do problema do esquerdismo dele, que eu acho que é importante de tocar aqui. Mas vamos falar de futebol, que também é isso que mais importa. O esquerdismo do Maradona não fez ele jogar bola, não é? Então, isso é só para comentar aqui. De onde vem essa exaltação? Né? A gente tem que entender o seguinte: o Maradona, a geração do Maradona, é a primeira geração em que o futebol ele se transforma aí, mais acabadamente num produto de marketing, aí, né? Em que o imperialismo consegue já, de maneira mais acabada, controlar o futebol, né? A partir dos anos 80. Porque até então, lógico, o imperialismo, a burguesia lucrava com o futebol e tudo mais, mas você estava ali no início da coisa, ainda estava, digamos assim, em formação. Né? A partir dos anos 70, o futebol começa a se consolidar, e nos anos 80, o futebol se transforma mais do que nunca, né? Digamos assim, é o começo do que a gente chama hoje, na minha opinião, de maneira um pouco errada, mas é o que o pessoal chama hoje de futebol moderno, né? Que é esse futebol, que é essa propaganda do futebol europeu e tudo mais. E o Maradona é um produto dessa época, né? O que acontece aí? Nós devemos entender o seguinte também, antes de mais nada. Essa época é a época de consolidação do neoliberalismo, né, do aprofundamento da crise capitalista, né, e essa questão do marketing, da propaganda exacerbada e tudo mais é uma característica dessa época também. Né, o que acontece? O Maradona ele foi exaltado, em primeiro lugar, como o Edson falou, como um grande jogador do Napoli. Ele foi jogar na Europa, ele era um craque de bola, né, e o imperialismo viu, como ele era um craque, nele uma maneira de fazer a propaganda do próprio futebol europeu. Né? Como hoje a gente vê, o pessoal fala do Messi, fala do Cristiano... Messi, Cristiano Ronaldo não são nada. Daqui 10 anos vão ser lembrados como um jogador bom, só isso. Mas hoje é assim, nossa, melhor de todos os tempos, será quem é melhor, Messi
ou Pelé, quem é melhor, Mbappé ou Pelé. Isso é tudo jogada de propaganda. Você pega o melhor do mundo, o gênio, Pelé, e compara com o cara que você quer promover. Faz essa comparação. É o que fizeram com o Maradona. Então, a comparação com o Pelé, ela surgiu, em primeiro lugar, através de uma jogada de marketing. Nem era tanto para desmoralizar o Pelé, desmoralizar o futebol brasileiro. Em primeiro lugar, ela surge aí como uma propaganda do futebol europeu para o resto do mundo, né? Exaltando o principal jogador que naquele momento jogava na Europa, que era o Maradona, né? Inclusive, também um parênteses aqui, né? O Maradona é um dos primeiros jogadores assim, sul-americanos que, de fato, que despontam, vão para a Europa, né? Porque ele chega lá em até 83, então, os jogadores ficavam no Brasil, jogaram fora, mas não tinha todo esse marketing em torno, não, fulano de tal foi para a Europa, pagaram não sei quantos dólares por ele, etc. Não tinha, isso daí não tinha. A partir dos anos 80 que tem essa política mais de marketing, de propaganda, de enaltecer o futebol europeu, etc. e tal, né? Como uma jogada econômica. Então, o Maradona é produto disso. A comparação dele com o Pelé é uma jogada de marketing. Na medida em que a coisa se desenvolve, o imperialismo viu nessa comparação também uma maneira, aí sim, de fazer propaganda política contra o Pelé e contra o futebol brasileiro. E aí começou, mais do que comparar, começou a também criar uma oposição artificial entre uma coisa e outra. Porque a comparação ela é absurda, não existe essa comparação. O Pelé está entre os grandes jogadores do mundo, mas ele não está entre os grandes gênios do futebol, muito longe disso. Tem vários jogadores brasileiros que são melhores que ele, talvez até jogadores de outros países. Agora, a comparação com o Pelé até é totalmente indevida, como foi falado aqui já. Mas, a partir desse momento aí, o imperialismo olhou e falou, opa, se a gente, de repente, usar aqui, o cara é sul-americano, o cara tem um estilo de futebol que ele absorveu dos próprios brasileiros. Então, tem um estilo de futebol que é parecido com os brasileiros. Vamos usar esse cara para se contrapor ao futebol brasileiro e fazer a campanha contra o futebol brasileiro. Então, a exaltação do Maradona, ela vem daí. É uma exaltação, em primeiro lugar, uma coisa comercial, uma coisa de marketing, uma jogada de propaganda, e depois, uma jogada política para atacar o futebol brasileiro, naquela coisa que a gente sempre fala aqui, o problema de que o imperialismo, de que os europeus precisam desmoralizar o nosso futebol por um problema econômico. E o futebol argentino ele é utilizado faz muito tempo como um apoio desse futebol europeu para atacar o futebol brasileiro. Toda a Copa do Mundo, toda a disputa, etc. e tal, existe isso daí. E tanto é fato que até me chama a atenção a quantidade, não pelo Maradona de agora, mas antes, a quantidade de uniformes da própria Argentina transitando aqui no país. Não tem xenofobia, etc. Mas chama a atenção isso daí, bem como o PSG, Borussia Dortmund. Até esses clubes, Borussia, Boca, Vélez, River, camiseta da Argentina e outros clubes europeus, eles circulam mais aqui que muita camisa de time nacional. Tive em papelaria também tem isso daí. Tem uma campanha, e eles aproveitam o fato dos argentinos, inclusive possuírem uma seleção bem mais clara que a brasileira, e isso daí tem que ficar... Não podemos deixar de dizer isso aí. Eu vou falar disso daí no Tição, que é daqui um pouquinho, mas eles se aproveitam disso daí para insistir, e aí eles insistem bastante que o futebol argentino é muito melhor do que o europeu, e até lançar essa comparação esdrúxula, efetivamente, de que o Maradona seria melhor que o Pelé, que uma comparação descabida, totalmente descabida. Aí, assim, se você for considerar outras coisas, eu até estava vendo o companheiro Rui falar, o cara tirou uma foto com Fidel Castro, então por isso que ele é melhor que o Pelé. Bom, se for por isso daí, pela afinidade política do cara, o melhor jogador de futebol seria, eu acho que o próprio Rui, porque finalmente é o presidente do PCO, do Partido Revolucionário, joga bola e não joga mal. O Edson pode confirmar isso daí. Então, se é pela posição política da pessoa, diante do regime, etc. e tal, os melhores jogadores do futebol estão aqui nessa programação, nessa live com vocês. Isso é uma coisa totalmente indevida, Edson, pode ir.
Tá mudo. Tá mudo, Edson. Eu Agora também sim. considero que a comparação é esdrúxula, né? Os jogadores, quem jogou bola com o Pelé, não pensa nem um minuto, um segundo fazer a comparação, né? Que jogou bola, mesmo que não jogou com o Pelé, mas jogou com o Maradona, também não acha que o Maradona seria melhor que o Pelé. É só na campanha mesmo publicitária pelos europeus a gente sabe aqui a dominação ideológica e psicológica que o capitalismo, o imperialismo tem sobre a esquerda pequeno burguesa e aí eles acompanham, né, essa campanha. Né? Mas eu queria também falar um aspecto que eu acho importante do caso do Maradona, de que o futebol argentino, né, cara, você vê a pobreza, né? O Henrique, ele tem foi um dos melhores do mundo, eu não sei, do mundo não, da Argentina, porque eu não conheço a história do futebol argentino. Não, Henrique, o Maradona é o melhor jogador da Argentina. Porque quem que você lembra da Argentina a não ser o Maradona? Agora que tem essa campanha do Messi, que os próprios argentinos não consideram que o Messi jogue o futebol argentino, o Messi saiu com 11 anos de idade e foi jogar no Barcelona. Não seria, tem muito argentino que nem considera que o Messi é argentino mesmo. Ele faz mais parte do futebol europeu do que do futebol argentino. E você teria aí, sei lá, Passarella, que era volante matador, né? Matador de canela mesmo. Você tem o Kempis, que ficou famoso na Copa de 78 com a ajuda do Videla, da ditadura argentina, que roubou a Copa de 78. Você teria, quem mais? Canidia. Canidia fez gol porque o Maradona lançou para ele, né? Teria quem mais? Sei lá, Riquelme também. Riquelme aqui no Brasil tinha 10 mil Riquelme. Então, quer dizer, é um futebol que não tem expressão. Por mais que eles façam toda essa honra, por isso que tem que utilizar o Maradona. O Maradona, com certeza, é o melhor jogador da Argentina. Eu acho que é nisso que a gente tem que. Eu acho que está morrendo lá, morreu, né? Está sendo enterrado o melhor jogador da Argentina. Por isso também, toda aquela comoção social que está tendo. Apesar que os argentinos são tão arrogantes, os argentinos eles têm uma piada, que eu acho que aqui cabe a gente contar, que é o seguinte, eles falam assim, o Maradona é o melhor jogador do mundo e um dos melhores da Argentina. Já mostra, né, pela própria piada, a arrogância do argentino em relação ao futebol. Bom, gente, para terminar, nosso tempo está esgotado, como sempre. Agradecer o Para Que Postar Só Tem do Face, pelo super sticker. O seguinte, para terminar, é o seguinte, essa questão do esquerdismo do Maradona, né, já falou aqui, futebol não pode ser medido pela posição política, assim como nenhuma outro tipo de atividade artística pode ser medida pela posição política do artista, porque senão não teria nenhum cabimento isso daqui, né? O Marx, ele considerava o Balzac um dos maiores escritores da sua época. O Balzac era um conservador, monarquista, sei lá o quê, né? Quer dizer, e era escritor, não era jogador de futebol. Quer dizer, a ideologia da arte dele não interferia para o Marx, né? Não interferia na arte dele, segundo o próprio Marx. Então, a gente também não tem que ter essa régua para medir o Pelé, o Maradona, seja lá que jogador de futebol for. Agora, sobre essa questão do esquerdismo do Maradona, a gente também tem que dizer que isso também está sendo colocado de maneira desproporcional, na minha opinião, né? Eu vi gente falando, não, Maradona é revolucionário. Não, gente, Maradona é um defensor da esquerda, do nacionalismo burguês de esquerda, né? Desses governos que tiveram, legal, eu acho que a gente deve exaltar isso daí, mas é isso, né? Gostava do Che Guevara, gostava do Fidel Castro.
Agora, transformar ele, eu vi uma charge que colocava o Maradona no mesmo naipe do Fidel Castro e do Che, pelo amor de Deus, hein, gente? Aí... Pelo amor de Deus, Che Guevara e Fidel Castro eram revolucionários. Exato. Pelo amor, né? E tiveram um trabalhinho um pouquinho maior do que fazer um O pessoal gol de também mão. gosta de exagerar, de criar uma histeria em torno das coisas. Mas isso acontece, hein, que é exatamente isso. Agora daí. o Pelé não. É. Pelé é a pior pessoa do mundo. É para você ver e se sentir mal, você entendeu? Porque eu acho, vou falar isso aqui na edição, mas eu acho importante colocar aqui também. Tudo que está sendo feito nesse sentido político em torno do Maradona é um ataque, não é que parece normal, é um negócio para poder puxar, fomentar um ataque contra o Pelé, que sempre foi isso daí. O Pelé foi está sendo agora de novo odiado pela esquerda pequeno burguesa, porque não fez a Revolução Comunista, não organizou o Partido dos Panteras Negras aqui no país, a filha teria abandonado a filha lá há 37 anos atrás, ou seja, Pelé seria um bolsonarista, enquanto o Maradona seria um revolucionário cubano, o que é totalmente falso, essas coisas que estão falando aí, totalmente falso. Totalmente falso. O Maradona é isso que o Henrique falou, é positivo, mas cá entre nós, jogador brasileiro, com um pé na democracia que fosse, ou esquerdista, nós temos um monte também, um bocado desses daí que jogaram e fizeram mais gol que o próprio Maradona. Eu penso aqui em pelo menos 2, o Caju e o próprio Reinaldo, que causaram pra caramba no regime político brasileiro, negros aí, e que batiam uma bola, jogavam bastante futebol. Todos esses jogadores negros brasileiros com Black Power, anos 70, 80, é toda uma influência do movimento negro em geral. Tem esse aspecto político, e nem mencionar também sobre o próprio Pelé, ou seja, um negro que consegue se impor, né, consegue impor o que faz de melhor a população trabalhadora brasileira no mundo inteiro, que é o futebol, o melhor futebol do mundo inteiro é brasileiro. Só por isso daí um homem merece a alcunha de rei, né? Mas esse aspecto não é um negócio normal, você poderia falar, o Maradona apoiou, inclusive ele colocou uma mensagem de apoio quando Lula foi solto e tal, da prisão. A gente poderia estar falando sobre isso daí, mas é claro que a campanha da esquerda pequeno burguesa é uma campanha para poder você não defender nada do que seja nacional, que é um esquema Botafogo S.A., você entendeu? Você não pode defender Botafogo o Pelé. S.A. E outra coisa, eu vi uma notícia também, que não vai dar tempo de comentar aqui, mas eu vi uma notícia de que aumenta a busca, procura, sei lá o quê, de esportes norte-americanos no Brasil. Futebol americano, Por isso. basquete, esse negócio. Será que tem coincidência aí? Por que eles querem atacar o futebol? Tudo de fora é bom. Aí você pensa, puta, no futebol nós somos melhores, ganhamos mais taça, temos o rei. Não, porque também o nisso Pelé abandonou a filha. Esqueçam, brasileiros. O Pelé é agente da ditadura. Vocês não valem nada. Vocês não valem nada. Esquece tudo. Deixa dar o golpe de Estado, acaba com o futebol, transforma tudo aqui de novo. Hoje eu ouvi uma pérola. Hoje eu vi uma pérola no meu trabalho. Você vê como a influência ela atinge também o meio operário. O cara chegou para mim e falou assim, o Pelé é racista. Ei. Aí eu falei assim, por que o Pelé é racista? Porque ele namorou a Xuxa. Ah, claro. Com certeza. E sabe qual que é engraçado? Testado de racismo, Pelé. Não vou nem falar nada. Deixa eu começar a edição, depois eu destilo. Vamos ficar aqui. Eu vou falar mais, hein? Pessoal que está em dúvida aí, Pelé inventou, desenvolveu o futebol, as últimas coisas. É o rei, não só pela quantidade de gols que ele fez, títulos, o que ele representou para o povo brasileiro. Tecnicamente falando, foi e continua sendo o jogador mais inteligente, inclusive, de todos os tempos, pela sua criatividade, por tudo que fez pelo futebol. Na verdade, Maradona deve muito ao Pelé, porque muita coisa que ele fez, e todo o futebol mundial deve a Edson Arantes do Nascimento, nome que, inclusive, vai no próprio nome do Edson, que está aqui conosco. Teria que ver. Quer mais números? Quantos Edsons foram batizados no Brasil por causa do Pelé? Bom, agora eu queria ressaltar, viu, antes de acabar o programa rapidinho, que o Maradona não tem culpa disso, viu? O Maradona ele também reconhecia que o futebol brasileiro era superior à Argentina. Ele fez muito auê, mas no fundo ele admitia, né? Faz parte também. Lógico. Aquele negócio Flamengo e Vasco. No fim, a rivalidade é legal também. Você não vai ver falar nunca que Dinamite jogava bola bem.
Sou flamenguista, você fica até meio... Talvez. Não, a gente pode voltar, a gente provavelmente vai ter que voltar no tema no domingo, né? Desenvolver um pouco mais. Mas assim, a gente está devendo, por coincidência, a gente estava devendo um vídeo do companheiro Rui sobre o Pelé. Eu vou deixar rodando o vídeo antes de encerrar o programa, até aí já começa a tição, já com vocês comentando o vídeo já. É isso, Edson. Boa noite. A gente já está com o tempo esgotado. Domingo a gente está de volta e a gente comenta um pouco mais aí sobre essa polêmica. Ok. Boa noite. E é isso aí. Boa noite, Juliano. Boa noite. Então, boa noite, pessoal. A gente se vê domingo que vem. Mais um na Zona do Agrião. E fique agora com o vídeo do companheiro Rui falando sobre o Pelé. Assim, é definitivo. Assim, qual é a posição, né, do Partido da Causa Operária em relação ao Pelé. E outras coisas mais também que vale a pena assistir no vídeo, porque é sempre interessante. Bom, é isso. Boa noite para vocês. Fiquem com o vídeo agora e depois começa o Tição, o programa de preto, com Juliano Lopes e Isadora Dias. Isadora, ela teve que fazer outra coisa hoje. Vou ser assassinado aqui eu agora. Acho que vai ver. Ela já está aqui, me matando. Isabela Dias, Isabela Noites. É isso aí, fica com o programa do companheiro Rui sobre o Pelé. Eu queria fazer uma pergunta sobre a questão do Pelé, que acabou que não deu tempo de você falar na semana passada, e pelo jeito também não deu hoje, mas eu queria fazer uma pergunta específica aqui sobre o caso. Deixa eu só encontrar a pergunta aqui, que é a seguinte. Qual a importância do Pelé para o Brasil e a classe operária? A esquerda ataca o Pelé com vários argumentos bestas. Por que essa esquerda não valoriza a importância dele e do futebol brasileiro? Bom, eu acho que a esquerda pequeno-burguesa, ela, nesse ponto, ela mostra aí de maneira mais intensa a sua fisionomia de classe social. O futebol é o esporte do povo, né? O povo gosta de futebol. É um esporte que desperta paixões muito grandes na população. E dentro das classes altas existe um snobismo, né? Quer dizer, eu vou gostar de futebol e tal. Esse fenômeno ele foi agravado porque, historicamente, vários setores de classe média, e a direita também, aqui é muito importante destacar essa questão. Todo mundo acha que a posição de que o futebol é o ópio do povo é uma posição da esquerda, mas não é, né? Essa posição ela é comum a setores de direita, que acham que o povo é uma massa bruta, né? Veja se tem que ser tratado aí com brutalidade. Veja se a questão da vacina, né? Que o pessoal chegou a falar que o pessoal é ignorante, quer dizer, só falta puxar o chicote e dar chicotada no povo para ele obedecer, né? Existe a ideia em todas as classes sociais, nas classes sociais mais altas, de que isso daí, o futebol é o ópio do povo. O povo é enganado. A direita e a burguesia, como é uma classe social mais pragmática, né? Ela segue os seus interesses sociais sem nenhum tipo de consideração para nenhum princípio. Ela manipula o futebol porque ela justamente acha que é o ópio do povo, que é um instrumento de manipulação. Mas, na verdade, a burguesia manipula tudo. Manipula toda a cultura também. Não existe uma cultura que é libertária num sistema capitalista, a não ser como exceção, como oposição ao sistema. Então, isso daí é uma parte do preconceito. É um preconceito de classe, né?
esse preconceito ele começa a se agravar na esquerda por algumas atitudes que são incoerentes, né? Por exemplo, um dos motivos pelos quais a esquerda pequeno-burguesa hoje repudia de uma maneira ainda mais intensa o futebol é porque o futebol é um ambiente onde o povo se mostra tal como ele é. Você vai no estádio de futebol, o pessoal fala palavrão, xinga o juiz. É uma coisa popular, né? Uma coisa natural popular. Agora, vocês imaginem, por exemplo, essa esquerda identitária que quer controlar o que as pessoas vão falar dentro de um campo de futebol, com a torcida falando lá todo tipo de palavrão, xingando, extravasando, etc. e tal. Para a esquerda identitária, deve ser um espetáculo assim, escatológico, né? A única coisa que eles não se dão conta é que não dá para você exigir do povo aí uma etiqueta de jantar da alta burguesia, né? O povo não é bem tratado nesse sentido. A educação popular ela é desconsiderada pelas classes dominantes e, portanto, essa é a realidade, né? O povo se manifesta espontaneamente, fala palavrão, pensa, tem preconceitos contra determinadas coisas, né? Por exemplo, a esquerda ela protesta muito contra o fato de que tem muita ofensa que envolve os homossexuais e coisa e tal. Bom, essa é simplesmente uma desconsideração de pequenos burgueses mimados, almofadinhas, contra o povo. O povo é o que é, né? O povo não pode ser enquadrado num figurino defendido aí por um grupo, inclusive, pequeno de garotos que foram criados em apartamento aí e tudo mais. E que também ninguém sabe se eles são assim também, tão bem educados e tal. Eu suspeito que a maior parte disso daí é pura hipocrisia, né? Bom, aí acontece o quê? Acontece que o futebol, dada a sua importância, o futebol tem uma importância muito grande, do ponto de vista cultural, do ponto de vista popular, né? O futebol é o esporte mais popular do planeta Terra. É uma coisa avassaladora em comparação com qualquer outro esporte. Todo mundo sabe que a Copa do Mundo é o espetáculo mais assistido. A final da Copa do Mundo chega a ter mais de 2 bilhões de espectadores. É uma coisa gigantesca. É óbvio que uma coisa desse tamanho, desse volume, não pode ser uma coisa que foi criada artificialmente pela burguesia. Tem que vir de uma emoção, né? Uma causa profunda entre os setores populares, né? As causas, inclusive, você vê que a esquerda não procura entender, né? Por que o esporte o futebol é o esporte do povo e, sei lá, vamos supor, o rugby é o esporte de uma aristocracia? É pela qualidade do esporte. Futebol, em primeiro lugar, ele é o esporte de mais baixo custo que existe no mundo. Quem é brasileiro mesmo, né, não brasileiro de estufa, flor de estufa, quem é que é brasileiro que não jogou uma peladinha de futebol com uma lata amassada, por exemplo? Ou até com uma caixa de fósforo. Quer dizer, você joga, tendo um espaço, o espaço não precisa ser nenhum grande espaço, também tem isso daí, né? Para jogar futebol. Quer dizer, as condições para jogar futebol, elas são condições mínimas, 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 mínimas. O que vale no futebol não é se você tem uma bola de qualidade feita por uma empresa de primeiro plano, se você tem um gramado maravilhoso, etc. e tal. Não é isso. O que vale no futebol é a habilidade individual.
é o jeito, né? É o jeito de tratar a bola ou outro objeto que substitui a bola, que acontece muito, né? Como eu falei aqui, né? Eu já vi e já joguei futebol com uma infinidade de objetos, né? O que as pessoas, então, e nos espaços mais estranhos. Eu me lembro, inclusive, aqui uma lembrança pessoal. Quando eu era bem pequeno, morava na casa da minha avó, morávamos eu e um primo meu, que também era fanático por futebol, né? Então, o que a gente fazia? Na sala da minha avó, tinha a porta da rua e tinha um vão no estilo de uma porta que dava para a cozinha, né? E a gente jogava futebol ali, né? A gente imaginava que a porta e o vão eram 2 gols de futebol e ficava jogando lá. Outra coisa, o futebol é uma coisa que tem um apelo muito grande para a habilidade individual, mas não é qualquer habilidade, não é a força. A força, em geral, é característica dos esportes das classes dominantes. O futebol não, o futebol é habilidade, uma habilidade que envolve elegância, que envolve outras coisas, que tem um grande apelo para a população, para a sensibilidade popular. Por esses motivos, ele foi se transformando no esporte popular. A gente vê, inclusive, que a presença da população negra, ou seja, da população mais oprimida, mais pobre do mundo do futebol, é muito grande, né? Quer dizer, é o futebol do povo, tá? Da base da pirâmide social. É o jogo que as crianças jogam na favela, num terreno baldio, ali pequenininho. Às vezes, um terreno ali que mal dá para você correr, né? A famosa pelada no terreno baldio, que o pessoal chama de campinho, é uma tradição nacional. Então, eu acho que isso daí não tem apelo nenhum para os pequenos burgueses snobs que querem aparecer, que querem aparentar aí um certo valor, né? Bom, aí acontece o seguinte: quem são os heróis do futebol? São todos esses garotos pobres, né? Não tem a classe média não tem praticamente nenhuma contribuição nos grandes astros do futebol. O pessoal todo veio lá dos cafundós, né? Veja que quando o Brasil ganhou o pentacampeonato, o campeão como é que se diz? O capitão do time tirou uma camisa que falava, como é que era mesmo? Era, acho que homenagem, o Cafu levantou a camiseta, acho que era em homenagem ao Jardim Irene. Jardim Irene. Quer dizer, isso aí não dá destaque. Se você é de classe média, você gosta de parecer bonitinho, você não vai querer ter um herói que é do Jardim Irene, evidentemente, né? Então, isso daí piora ainda mais. Bom, nesse futebol que vem assim das raízes populares mais profundas nesse esporte, e não só no Brasil, mundial, né? De todo o povo pobre, você vê que a seleção brasileira ela é um símbolo para a população pobre e negra do mundo inteiro. Porque quando o Brasil foi jogar no Haiti, quer dizer, a situação política era ruim, Haiti ocupado e tal. Mas mesmo o Haiti ocupado, o exército brasileiro, que são esses oficiais maravilhosos que nós conhecemos aí, o Heleno, etc. e tal, a seleção brasileira foi para o Haiti num golpe de publicidade do Lula na época. Era uma comoção, né? O futebol brasileiro era uma comoção. E o Haiti é o país mais pobre da América Latina, é uma coisa impressionante. Então, quer dizer, nesse esporte, o que acontece? Acontece uma coisa muito extraordinária. O país que de longe, se sobressai no futebol mundial, é o Brasil. É uma coisa, para os brasileiros, né? É uma manifestação assim de orgulho. É uma manifestação
de um país que sempre foi maltratado, porque o Brasil sempre foi maltratado, né? Sempre foi considerado país de negros, país de mestiço, aquele preconceito enorme e tudo mais, país pobre, povo ignorante, essa coisa toda, essa avacalhação do país. Eis que o país se sobressai naquele que é o esporte mais popular do mundo, atrai a atenção do povo pobre, não da imprensa e tudo mais. Daí é tudo perfumaria. Bom, e aí que acontece o seguinte, o Brasil não é o melhor futebol do mundo por causa do Pelé, não se trata disso, né? Os jogadores brasileiros, eles foram evoluindo. A seleção brasileira que ia para as Copas do Mundo, as primeiras Copas do Mundo, assim, quase que sem lugar para ficar, sem dinheiro, sem nada, era tudo uma operação tipo Exército de Brancaleone, as primeiras Copas. Os jogadores brasileiros eram extraordinários. Quando chega em 1950, o Brasil já era considerado o melhor futebol do mundo. Perdeu a Copa de 1950 por uma crise política que teve lá, parecida com a crise da Copa de 2014. Né? O que mostra que Copa no Brasil não dá certo. Tem que ficar longe da burguesia brasileira, porque a burguesia brasileira arruína o futebol, né? Na Copa de 1950 teve briga até para construir o Maracanã. Bom, também na Copa de 2014 teve briga, não vai ter Copa, desses rapazes aí de classe média. Bom, o Pelé, qual é o significado do Pelé? Né? O Pelé também não é o primeiro grande jogador negro. Antes do Pelé, o Leônidas da Silva, né, era um jogador extremamente popular. Ele jogou no Flamengo, depois veio para São Paulo, jogou no São Paulo, era um jogador muito brilhante, né? Até participou de campanhas publicitárias, criaram aí na época o chocolate Diamante Negro, que foi criado com o nome dele e tudo mais. Ele já era um jogador de grande destaque. Né? O Pelé, eu diria o seguinte, o Pelé ele é o pico dessa evolução do futebol brasileiro. Né? Do período de formação do futebol brasileiro, do período de afirmação, de consolidação. Ele é o jogador que vai ser a expressão mais acabada da qualidade do futebol brasileiro. Tem muita discussão absolutamente sem sentido sobre a questão do Pelé, mas, por exemplo, os grandes jogadores brasileiros que vieram antes dele, tipo Nilton Santos, Didi, né, Djalma Santos, outros, vários, todos eles reconheciam, porque eles eram mestres, né, da arte do futebol, que o Pelé era meio que assim aquela perfeição, né, se existe perfeição no mundo, era aquela perfeição, aquele acabamento, aquela totalidade do futebol brasileiro. Um jogador que era um jogador com grande capacidade física, grande capacidade de concentração, né? Frieza em campo, um jogador extraordinariamente inteligente, porque o Pelé, acima de tudo, um jogador inteligente, é uma pessoa que tem uma cabeça para o futebol, e um artista completo do futebol. Né? Ele não houve nenhum aspecto do futebol que o Pelé não fosse melhor do que todos os anteriores. Batendo falta, batendo pênalti, driblando, armando o jogo, passando a bola para outros marcarem gol, cruzando, cabeceando, matando no peito, controlando a bola, jogando na defesa, jogando no meio de campo, jogando no ataque. Um jogador perfeito. Inclusive eu vi uma frase esses dias aqui, falar em perfeito, em que eu não sei quem foi, não sei se era o Tostão e tal, que falou:
Se existe perfeição no mundo, a perfeição é o Pelé. Né? A gente sabe que não existe perfeição no mundo, mas eu vou dizer com toda a franqueza, do ponto de vista esportivo, né, a coisa mais, do ponto de vista geral que você vê, né, um jogador como o Pelé é quase uma expressão da perfeição. Jogador muito acima de qualquer outra coisa que a gente vê. É o cume, né, da subida e da consolidação do futebol brasileiro. E um jogador também que muita gente não se dá conta, ele modificou o futebol mundial. Muito do que existe no futebol, o futebol era um esporte com muito menos recursos antes do Pelé. Né? A Copa de 1970, por exemplo, o Pelé faz jogadas que são produto de uma enorme criatividade, que é uma característica do futebol, né? O esporte criativo, por isso ele apela também para as pessoas inteligentes, não vamos desconsiderar por ser criativo, ele apela para o povo e para as pessoas inteligentes, porque muitos intelectuais brasileiros, eles eram grandes admiradores do futebol. A criatividade do Pelé, que aparece assim com toda a força na Copa de 1970, ela mudou o futebol mundial, não há dúvida nenhuma. Né? O mundo inteiro aprendeu a jogar futebol com o Pelé. Com certeza, muito do que o Pelé fez é digamos assim, o compêndio, né? O resumo daquilo que foi feito pelos antecessores dele. Pessoas que jogaram com ele em 58, que ele viu jogar. Né? Na medida que ele era um jogador muito capaz e muito inteligente, logicamente ele foi assimilando todo o repertório, né, de futebol que havia antes. Né? Se não me engano, o Newton Santos era considerado assim como o mestre do futebol, quer dizer, o homem que sabia tudo de futebol. Então, o Pelé aprendeu com ele. Né? Enfatizar esse aspecto. Criatividade. O futebol é o esporte que mais se aproxima de uma arte. Né? De uma arte e de uma atividade racional, né? Da inteligência. Isso apela para o povo, porque o povo não tem cultura, mas é inteligente, de um modo geral. É criativo. Então, o povo é atraído para o futebol por isso. Né? No futebol também, o futebol é um esporte que ele é nivelador, quer dizer, todo mundo pode, né, tem a sua chance. Logicamente que há pessoas que têm desenvolvem muita habilidade e outros não. Bom, eu acho que com relação ao Pelé é isso. Uma coisa que eu queria dizer é o seguinte, eu acho que é mistificação e loucura e besteira, né? O fato de que as pessoas condenem. Eu vi matéria que falava assim que o Pelé, por que o Pelé não deve ser considerado assim como grande ídolo? Porque ele as declarações políticas dele não são boas, tem declaração a favor da ditadura, não lutou contra a opressão racial, alguns levantaram até o fato que ele abandonou uma filha, quer dizer, isso daí é tudo um distracionismo. Né? Não tem nada a ver isso aí, tem absolutamente nada a ver com nada. Nós não estamos aqui discutindo uma pessoa que nasceu muito pobre, né? Filho de uma lavadeira, o Pelé era filho de uma lavadeira em Bauru, uma mulher negra que trabalhava lá e que se viu confrontado aí pela sua habilidade, pela sua capacidade, pelo seu empenho, com um mundo que é muito complexo. Né? Aí querem que ele seja um político hábil, que saiba dizer as coisas mais maravilhosas. Ele simplesmente expressou pensamentos que ele tinha e ele também nunca teve a pretensão de ser líder político nem nada. Né? Então,
essa mania da esquerda de julgar o jogador não pelo que ele joga, mas pelo que ele pensa, então, sei lá, eu seria o melhor jogador de futebol do mundo. Não jogo nada, mas eu sou um revolucionário. Então, eu vou me colocar no lugar do Pelé, rei do futebol, pelas minhas opiniões políticas, pelo meu conhecimento político. É absurdo isso daí. É absurdo e é uma maneira de tergiversar, né? Eu vi, só para concluir, né? Me estendi bastante nessa explicação, mas eu acho que é interessante. Eu vi uma matéria, se eu não me engano, do PSTU, em que o cidadão falava assim, que o Pelé é o rei do futebol, mas ele é o rei de um país racista, ele é um rei de um país não sei o quê, homofóbico. Ixi, primeiro reduzia o Brasil a nada, né? E segundo reduzia o Pelé ao rei da classe dominante escravocrata, essa da frente ampla que a esquerda gosta tanto, né? Quando se trata do Pelé, aí ele é o líder da frente ampla. Mas aí a frente ampla é mostrada com maus olhos. Quando se trata de apoiar a política da frente ampla, aí eles esquecem do Pelé e vão apoiar a frente ampla, né? Por falar em contradição. Isso é tudo mentira. O Pelé não é o rei do país escravocrata. Ele é o rei do país dos escravos. Ele não foi escolhido como o grande jogador de futebol que ele era pela burguesia. A burguesia nunca gostou dele, isso é muito óbvio, né? Logicamente que quando ele dava dinheiro para a burguesia usou. Mas ele nunca foi bem tratado no Brasil. Ele é o rei dos pobres, dos oprimidos. Aí alguém pode dizer o seguinte, bom, o fato do cara ser pobre, encontrar aí no futebol, né, um alívio, etc. e tal, seja lá o que for, não é a mesma coisa que ser revolucionário, que se emancipar, sem dúvida nenhuma. Mas aqui a gente precisa dizer uma coisa, o futebol, nesse sentido, ele não é, como o pessoal fala, o ópio do povo. O futebol ele dá um alento para a população. Ele levanta o orgulho da pessoa. Ele faz com que a pessoa se sinta mais gente. O ópio não. O ópio apaga a pessoa. Né? Marx falou que a religião era o ópio do povo por isso. Porque a pessoa é um sedativo. A pessoa esquece do mundo, se desliga do mundo na religião. É um mundo, é um outro mundo. O futebol não. O futebol faz parte do mundo. Né? Quando um jogador como o Pelé se transforma no maior jogador de futebol do mundo, a população negra ela levanta a cabeça em função dessa conquista do Pelé. Não é, evidentemente, uma revolução, mas não é, como o pessoal fala, que é o ópio do povo.